Hoje nós vamos continuar aquela nossa conversa aos pés do monte. Não é uma conversa fácil quando se trata de evolução espiritual, quando se trata, sobretudo, do autoconhecimento, e mais ainda, quando nós nos voltamos para as nossas emoções, para a nossa caminhada. É bem verdade que o momento em que nos encontramos é um momento difícil, com certeza, como tantos outros que já passamos, mas este momento é um momento singular. E para as nossas considerações, nós vamos aproveitar que nós estamos vivendo uma humanidade em processo de evolução. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Isto pode justificar as dificuldades que nós vamos encontrar hoje nesta porta estreita. A porta estreita dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos da Terra. A porta estreita com os nossos relacionamentos com os nossos amigos envolvidos espirituais, encarnados e desencarnados, que fazem conosco essa caminhada evolutiva. Mas, sobretudo, essa porta estreita, este autoencontro com Cristo, que nos convida a prosseguir, que nos convida a seguir em equilíbrio e luz, e que nos convida em todos os dias de nossas vidas a seguir os seus ensinamentos. Então, hoje, a porta estreita. Vamos ver o que é que diz a porta estreita no Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena. Olha aqui o que diz o Evangelho. Como a porta da vida é pequena. Como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Vamos ver aqui que o evangelista está se referindo à porta da vida. Não essa vida comum de todo dia, acordar, levantar, que também faz parte desse nosso eu existencial, mas a vida eterna. Os dons da eternidade que trazemos em cada um de nós como espíritos que fomos criados para a evolução, para o progresso e para a perfeição. E é esse o caminho que Jesus nos convida. Então, por que nós achamos difícil? Por que é estreita essa porta? Qual é o motivo da nossa dificuldade nesse instante? Nós vamos ver que o que é que nos torna angustiados nesse momento de passagem, de avaliação, de escolhas. Porque é como se dissesse assim, olha, o caminho está se estreitando e nós vamos precisar fazer escolhas. Escolhemos o norte dos sofrimentos, dos reajustamentos difíceis, ou escolhemos o amor, a serenidade, a doação de si mesmo, através deste encontro com o Cristo, sobretudo esse Cristo que é luz dentro de nós. E isso é autoconhecimento. Então nós vamos ver que é um processo diferente. Por que é a largura da estrada? A estrada larga é fácil. Por quê? É a estrada do ego humano, da nossa persona. Tudo que é material, tudo aquilo que faz bem aos nossos sentidos é agradável. Não fazemos muito esforço, mas quando se trata da nossa origem e natureza espiritual, quando se trata da divindade, que é nossa herança divina, que é Deus em nós, aí nós precisamos passar por um trabalho de iniciação, de estudo e aprendizagem. E Jesus nos chamava a atenção desde os tempos apostólicos. Eles nos diziam
e dizia a seus apóstolos, né? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de almas. Então, aprender com o mestre não é difícil, mas veja bem, para o mestre passar pela porta estreita é muito fácil. O mestre é o Cristo. O mestre já realizou em si todo o aprendizado, já fez todo o caminho evolutivo até Deus. E nós, os discípulos, os aprendizes, achamos difícil. Porque se para o mestre é fácil, para nós que estamos começando é difícil, porque iniciar é um processo de iniciação. E observe quando Jesus chamou Pedro, que ele estava em busca dos seus apóstolos, de trabalhar, de regimentar o seu colégio apostólico, ele foi em busca de Pedro. E numa desses seus encontros, ele disse para Pedro. Pedro estava muito aflito e angustiado. Olha, a angústia da existência, a angústia da sobrevivência. A estreiteza ainda da nossa visão espiritual, diante de uma vida que é eterna, diante de uma vida que continua. E Pedro se queixava porque há muito tempo ele não fazia uma boa pescaria e estava desistindo de jogar as suas redes ao mar. Jesus aproveitou esse momento e é aí que nós vamos ter um momento bonito, que é a chamada pesca milagrosa, e vai com Pedro em determinado ponto do oceano. Quando ele chega num espaço privilegiado, onde a mente crística, olha bem, a mente crista atrai toda a riqueza, toda a abundância, ele diz para Pedro, lança as redes ao mar. E Pedro lança as redes ao mar. E aí, diz os históricos, os evangelistas, que foi tanto peixe que quase que a barca vai ao fundo. Então, observe neste chamado milagre, porque se nós formos estudar, tem explicação magnética, tem explicação física e evolutiva para esse trabalho do Cristo. Mas não é o nosso momento aqui agora. Nós vamos tratar deste milagre como um material pedagógico, como um instrumento, uma instrumentação de apoio para o ensino a Pedro. Então ele volta para a praia e diz tranquilamente, é o que nós podemos concluir. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Então, o que é que nós observamos nessa passagem? Que viver, sobreviver, buscar o alimento, a sobrevivência do corpo, o alimento físico, não é difícil. Não é difícil, porque a natureza é farta, porque Deus já nos proveu de tudo que nós precisamos na face da terra. Agora, sobreviver. E além das aparências e do campo das necessidades físicas, é difícil. Necessita de uma iniciação, de um aprendizado, e nós só podemos fazê-lo com o trabalho, com a companhia, com esse estreitamento das relações com o Mestre, o Divino Mestre, Jesus. E o que é que nós observamos nesse convite, quando ele diz, vinde após mim, segui-me e aprendei comigo. Então, esse aprendizado requer uma visão muito além das aparências. Transcender não é fácil. Tanto é que a porta estreita de Pedro foi uma porta muito difícil a ser ultrapassada. Pedro não só através daquele temperamento dele difícil, um temperamento impulsivo. Quantas vezes Jesus chamou Pedro, e uma das vezes em que ele pegou a espada para arrancar a orelha do soldado, Jesus disse, abaixa a tua espada, Pedro, porque aquele que ferir pela espada perecerá. Então nós estamos vendo que esta iniciação
que foi feita ali com Pedro, naquele momento, continua através dos séculos e dos milênios nos ajudando até hoje. E mesmo assim, passar pela porta estreita de Pedro foi muito difícil, porque Pedro ainda continuou negando a Jesus até a hora da crucificação. Então vejam, meus amigos, que essa porta estreita é o momento em que nós precisamos avaliar todos esses nossos bens concedidos. É o momento de aferição de valores, valores que são eternos, valores que são imperecíveis. E disse mais Jesus ainda quando se tratava de porta estreita. Não é só o estreitamento das relações. Ele chama atenção para aqueles que dizem Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que é que isso significa? Mais ainda para o nosso entendimento. Que passar por essa porta estreita, ultrapassar as nossas necessidades ainda evolutivas, requer não só disciplina, seriedade, amorosidade, como também fazer, falar e realizar. Que a nossa palavra, a nossa oração, a nossa fala seja consequentemente uma ação que nos torne melhores. Melhores na nossa relação com o outro ou com aqueles que nos cercam. Então vejam que nós precisamos, que Jesus está pedindo coerência. Não basta dizer eu perdoo. Não basta dizer Senhor da boca para fora. É preciso que a gente aprenda com Jesus a autenticidade, decidir, acreditar e realizar. Então, por que este ensinamento da porta estreita é difícil? Vamos repetir, porque eles requerem um ensinamento e um aprendizado incomum. E quando falamos na questão perdonare, nós estamos aqui nos referindo a totalidade. Olha o prefixo que fala, totalidade. E além da doação, além daquilo que nós chamamos e entendemos por amor, se for preciso, mais amor. E além das aparências, entende? Doar-se em totalidade. Então, para que eu seja um cristão autêntico, para que eu tenha condições de ultrapassar essa porta estreita dos meus relacionamentos com Deus, comigo mesmo e com todos aqueles que me cercam, eu preciso de coerência. Não só saber como discernir, aprendizado, não só na mente, na cognição, mas no sentimento e na realização, que essa é a extensão da nossa personalidade, significando uma maturidade da personalidade, que é estender-se além de si para os outros. E aí que nós observamos e ficamos pensando, como seria a porta estreita de Irmã Dulce neste momento da pandemia? Será que Irmã Dulce ficaria com medos, com cometimentos, o que é natural, que nós estejamos assim? Ou Irmã Dulce continuaria itinerante, com aquela caridade ostensiva? Ou Irmã Dulce estaria presente em nossas vidas, nos dando força? Aí que nós sentimos falta, Irmã Dulce, já não temos um Francisco de Assis, já não temos um Chico Xavier, já não temos uma Madre Teresa de Calcutá. Olha quanta referência que passaram a porta estreita deste convívio com Jesus e nos deram uma mostra de beleza, de paz e de relacionamento superior, fazendo com que o mundo seja melhor, com que todos nós sejamos melhores do que o que somos hoje, aqui e agora. Então, passar esta porta estreita é estreitar-se, conferir valores e decidir nas nossas melhores realizações. Somos cristãos ou não somos cristãos?
Eu me lembro que quando acompanhei a nossa querida irmã Dulce numa das visitas no orfanato, ela subia numa caminhonete carregando esse aparelho de oxigênio, como era de costume, e ela subiu, tinha uma cerca ao lado que estava caída. Ela desceu do carro e eu, muito curiosa, fui atrás. Fui atrás daquela velhinha, aquela coisinha magrinha, miudinha, franzina. E quando eu vi, ela estava pegando todo o material, a cerca que estava caída, levantando tudo que estava no chão. E eu corri assustada e disse, mas irmã, como é que pode, irmã? Você não pode fazer isso. Ela disse, minha filha, tem jeito, com aquele jeitinho dela, tem jeito. Aquilo ficou em minha mente para sempre. Tem jeito, alguém tem que fazer alguma coisa. Mesmo aqueles que se sintam mais fragilizados, porque a força nesse instante que nos impele para os nossos irmãos e para Deus é a força do amor. E como irmã Dulce, nós repetimos, realmente, não tem jeito. O jeito é amar. O jeito é fazer o que é preciso fazer. E quantos outros nossos irmãos de caminhada passaram pela sua porta estreita? Um Paulo de Tarso, lembram-se, caiu do cavalo. Um doutor da lei, um homem intelectualizado, mas isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente. Ajudou, sim, em muito, o seu conhecimento. Mas a parte principal nesse momento que nós esquecemos é a ajuda daqueles medianeiros silenciosos. E Ananias, convocado por Jesus, foi ao encontro de Paulo de Tarso. A pedido e a solicitação do Cristo, vai Ananias e cura o perseguidor dos cristãos. E não tinha como dizer não. Não sei se Ananias naquele momento entendeu e compreendeu, mas realizou em si e através dele a ordem universal que é a lei do amor. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, são sofredores, perseguem-se a si próprios, perseguem a sua sombra, perseguem e buscam o desconhecido que ainda não conhecem. E assim nós também vamos encontrar a porta estreita de Nelson Mandela. Mandela, quando passou 27 anos na prisão, e que ele saiu de lá e foram obrigados a fazer trabalhos esforçados, né? Isolado. Mandela sofreu, e quando saiu da prisão, ele olhou para trás e disse, se eu olhar para trás e não esquecer o que se passou, eu continuarei preso. E se libertou. E Mandela teve ultrapassado a sua porta estreita. E Mandela venceu através dessa aferição de valores. Como exemplo para todos nós cristãos, de todas as religiões, negros, brancos, mestiços, não importa a raça, não importa o credo religioso, não importa a condição social, somos todos irmãos em Cristo. E essa porta estreita que vem avaliando os nossos valores, ela significa um processo de seleção natural. Como diz Jesus. Muitos são os chamados, poucos são escolhidos. Então nós vemos que não há privilegiados. Há aqueles que perseveram, aqueles que obedecem, aqueles que acreditam, aqueles que sabem e que realizam. Aqueles que colocam o seu conhecimento a serviço do amor. Mas aí nós já vamos estar com o conhecimento na parte experiência amorosa
Deus em nós, e ninguém ama aquilo que não conhece. Precisamos conhecer para amar e para realizar, até que um dia nós possamos dizer: eu sei fazer, veja como eu realizo. Não é? Como eu sou uma criatura operante, itinerante, proativa, mas vai chegar um momento em nossos processos evolutivos, no momento da porta estreita, da passagem, que nós vamos dizer a nós mesmos: eu sei, Senhor, eu sei fazer por amor. E é assim, meus amigos, que nós vamos vencendo a porta estreita dos nossos relacionamentos. E veja que quando Jesus coloca a metáfora porta, observem, nós vamos chamar a atenção aqui, porque os estudiosos, como Torres Pastorino, faz menção, quando Jesus coloca os instrumentos, ele se coloca no lugar desse instrumento. Eu sou a porta. Eu sou a porta de passagem. Eu sou esse espaço, não só físico, como esse espaço intrapsíquico de autoconhecimento, para que nós se faça a mudança que leva à transformação pessoal. Não é assim que nós queremos? Não é isto que nós escolhemos neste momento? Neste momento de aferição de valores, nossa fé está sendo testada. Nosso testemunho amoroso e afetivo estão sendo testados. A confiança em Deus também testada. E o que é que está acontecendo? Estamos aprovando? Estamos aprovando esse processo de mudança, porque não é o mundo que vai mudar. Nós é que vamos mudar o mundo através da mudança em nós mesmos. E a gente fica assim estupefacto. Meu Deus, os norte-americanos, mesmo como nós ainda atrasados também, evolutivamente, crescendo em tecnologia, mas já fazem a mudança da mudança. E nós ainda estamos pensando em mudar? Qual é a dúvida? Podemos mudar, mas não é mudar de casa. Podemos mudar, mas não é mudar de interesse. Podemos mudar abrindo mão dessas certezas. E é a própria Joana de Ângeles que nos chama a atenção para isso. Só nos transformamos quando abrimos mão das certezas. Enquanto nos encontrarmos certos de tudo, orgulhosos, vaidosos, vejam vocês, como eu estou vendo e enxergando, nós estamos aqui dividindo, trocando experiências, que a maior dificuldade é o ego, é o orgulho, é a vaidade, que dificulta essa nossa transposição na passagem. Dificuldades, passar por esse terreno difícil das nossas almas. Vencer a nós mesmos para encontrar o Cristo que é luz em nós, no autoconhecimento que é resultado de um processo de autotransformação pessoal. Então, assim, eu mudo quantitativamente, um pouquinho aqui, abrindo mão ali, abrindo mão aqui. Eu mudo de uma forma assim, digamos, mais assim mais radical. Então, se hoje eu acreditava, amanhã eu não acredito mais. Então, eu continuo, preso, à certeza, abdicando da minha experiência antiga, o que não é bom, o que não é favorável. Mas, quando eu mudo numa dimensão mais que transformadora, numa dimensão em que eu possa abrir mão dessas certezas e dizer, olha, eu sei que nada sei. Eu sabia um pouquinho ontem, hoje eu sei um pouquinho mais. E assim nós vamos abrindo mão de uma forma que a mudança em nós seja uma mudança de paradigmas. Mudamos o modelo de paradigmas. Não é mais uma mudancinha qualquer que vai satisfazer ao nosso eu superior.
mas abrir mão das coisas e dizer, Senhor, eu estou aprendendo, cada dia que passa, eu vou aprendendo um pouco mais. E assim, nesse trabalho, nesse momento intrapsíquico, nós vamos aprendendo com Jesus, aferindo valores, estreitando a nossa amizade. Olha, o estreitamento das relações. Ele sempre dizia e continua dizendo, eu vos chamei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E ele nos chamou de amigos. Então, é dessa amizade, nessa convivência íntima com os princípios e ensinamentos que Jesus vem nos passando, que nós conseguiremos mudar essa porta estreita. E ainda lembrando da nossa querida irmã Dulce, ela dizia num dos seus testemunhos que ela foi professora, ela continuou, ela começou fazendo uma escolinha, depois ela se dedicou para todo mundo, pobres, velhos, idosos, e irmã Dulce disse o seguinte, a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. Irmã Dulce, aliás, esse é Mandela, através da educação. E irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, que trabalha aqui, revela, é exemplo da dimensão prática do amor. Ela disse, o método é educar pelo amor. Ela não disse educar para o amor, educar pelo amor. E ela dizia naquela sua vozinha rouca, naquele seu silêncio, um silêncio comovedor. Ninguém via irmã Dulce fazendo discursos, pregando por aí. Ela disse que certa vez, quando ela pegava dos meninos, porque eles viviam terríveis, almas sofridas, e ele vivia com a pedra na mão. Ele jogava muita pedra nos outros. E o que é que ela fazia? Ela não reclamava. Ela vinha, isso dito por ela, pegava na mão do menino com a pedra e dizia, você não vai jogar a pedra. E a criança dizia para ela, coisas horríveis, nomes terríveis. E ela repetindo dizia, por que você faz isso comigo? Eu só estou querendo fazer o bem para você. Eu só estou fazendo coisas boas para você. Por quê? Eu lhe quero bem. E com o tempo, ele disse que essa criança chorou nos braços dela. Chorou. E depois que chorou à vontade, abraçou a irmã Dulce e saiu abraçada com ela. Ela seduziu. Ela ganhou uma alma, como Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou a porta da passagem para um mundo melhor, para uma vida crística, para o reino dos céus que está dentro de cada um de vós. Vinde e segui-me, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis conforto para as vossas almas. E como Pedro, ele também disse para todos nós, vinde, Pedros, iniciados no mundo, e aprendei de mim. E fazei com que a vossa escola de aprendizado seja a escola dos homens na terra. Aprendei a seduzir almas para Deus. Essa é a verdadeira história dos cristãos que se habilitam a passar a porta estreita dos seus relacionamentos humanos, das suas dificuldades, para com Jesus seguir adiante no caminho e a caminho da luz. Com Jesus sempre a porta aberta para todos nós. Vamos atentar para observar em nós
o que estamos escolhendo. Quais as nossas escolhas. E que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o lar de todos vocês, meus amigos. Abençoe a todos aqueles que aí se encontram, encarnados e desencarnados, em aprendizado comum. Abençoe as nossas mentes e as nossas melhores intenções. Vamos seguir com Jesus. Nunca passamos e fomos aferidos numa porta tão estreita quanto agora. Que Jesus nos abençoe, segure nossa mão e nos dê a força de prosseguir, caminhar e servir com amor, hoje e sempre. Que assim seja. A porta divina nos caminhos da vida. Cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Agradeçamos a Deus nesse instante por mais um trabalho realizado, desejando a todos paz e bênçãos de luz em seu lar, dando por encerrado mais um trabalho da noite de hoje.